A odontogênese é o processo de desenvolvimento dos dentes e ocorre em 5 fases: fase de botão, capuz, campânula, coroa e raiz. Em seguida, vamos ver estas 5 fases num estudo de desenho sequencial. Para isso, vamos tomar como base o desenvolvimento de um molar inferior, mas compreendendo que todos os dentes passam pelo mesmo processo de desenvolvimento. Para o desenvolvimento do dente será necessário 2 tipos celulares distintos: células do ectoderma, vindas do epitélio oral, e células do ectomesênquima. Entre os dois teremos sempre a lâmina basal. É da interação entre ectoderma e ectomesênquima que teremos o desenvolvimento do dente. A fase de botão é a primeira fase deste processo e é caracterizada por uma intensa proliferação celular tanto das células epiteliais quanto das células ectomesenquimais. Assim, as células epiteliais que estão em intensa mitose localizada passam a invadir o ectomesênquima subjacente em uma estrutura com uma morfologia de um botão. As células do ectomesênquima, por sua vez, respondem a esta modificação do epitélio também fazendo mitoses, aumentando a densidade celular ao redor desta estrutura do botão epitelial. E assim, inicia-se a interação epitélio-ectomesenquimal necessária para a formação do dente. Na fase de capuz, o epitélio oral continua sua invaginação em direção ao ectomesênquima, porém agora invadindo mais nas laterais, modificando esta estrutura para um formato de capuz. O capuz epitelial continuará ligado ao epitélio oral por meio de uma estrutura chamada de lâmina dentária. No capuz, as células epiteliais situadas na porção convexa são chamadas de epitélio externo, enquanto que as células na porção côncava são chamadas de epitélio interno. E as células situadas entre os dois são chamadas de retículo estrelado, e são assim denominadas pois suas células possuem um formato em estrela e suas junções célula-célula uma aparência de rede. Estas 3 estruturas juntas são chamadas de órgão do esmalte, e todas as suas células tiveram origem no epitélio oral, derivado do ectoderma. As células do ectomesênquima, por sua vez, irão condensar em 2 pontos, abaixo da formação do capuz, chamadas de célula da papila dentária, e ao redor deste capuz, ao redor do órgão do esmalte, formando uma população de células chamadas de folículo dentário. Estas 2 estruturas possuem origem nas células ectomesenquimais. Nestas 2 fases, fase de botão e capuz, o evento biológico mais proeminente é a proliferação celular. A fase seguinte é chamada de fase de campânula. Devido à intensa proliferação nas fases anteriores, o órgão do esmalte terá um volume maior e manterá todas as estruturas já existentes: o epitélio externo, o epitélio interno, que vai adquirir o formato da coroa do futuro dente, e o retículo estrelado entre os dois. E uma nova estrutura irá se desenvolver, 2 a 3 camadas de células epiteliais achatadas que repousam sobre o epitélio interno, o estrato intermediário. Nesta fase, a lâmina dentária sofrerá uma ruptura e o germe dentário perderá sua conexão com o epitélio oral. As células epiteliais formarão ilhas de células chamadas de gubernáculo. As células da papila dentária continuarão alojadas no interior do órgão do esmalte, enquanto que as células do folículo rodearão todo o órgão do esmalte, desde a sua região inferior até a sua região superior. Embora em regiões diferentes, estas células têm origem no ectomesênquima, enquanto que as células do órgão do esmalte têm origem no ectoderma. Nesta fase, o germe dentário será circundado pela matriz óssea dos maxilares em formação, chamada de cripta óssea. A partir da fase de campânula, a junção entre epitélio externo e interno do órgão do esmalte, formando um ângulo agudo, passa a ser chamado de alça cervical. Em um maior aumento da alça cervical, é possível identificar a morfologia de cada uma destas células. O epitélio externo adquire um formato pavimentoso. As células do epitélio interno adquirem um formato cuboidal a cilíndrico, dando a sensação deste epitélio ser mais espesso. Acima do epitélio interno, repousam as células do estrato intermediário numa morfologia pavimentosa. E internamente, estão as células do retículo estrelado, que adquirem esta morfologia pela absorção de água no interior do órgão do esmalte. Em contato com o epitélio interno estarão as células da papila, que terão um formato arredondado e uma alta densidade celular quando comparadas com as células do folículo, também com formato arredondado, e que estarão em contato com as células do epitélio externo do órgão do esmalte. A partir da fase de campânula, a taxa de proliferação celular cai drasticamente, enquanto que o evento biológico mais proeminente será a morfogênese e a citodiferenciação.
A próxima fase é a fase de coroa, e é nela que irá acontecer o início da secreção dos tecidos mineralizados que formam a coroa do dente. Esta formação obedecerá a um gradiente de secreção de matriz, iniciando pelas pontas de cúspides e progredindo lentamente em direção à alça cervical. É então a partir da fase de coroa que conseguiremos facilmente identificar no germe dentário a presença das matrizes de dentina e de esmalte. Acima da matriz de esmalte será possível identificar as células responsáveis pela sua secreção, os ameloblastos. E abaixo da matriz de dentina encontraremos as células responsáveis pela sua secreção, os odontoblastos. Por conta do colapso do órgão do esmalte ocorrido na fase de campânula, o epitélio externo estará mais próximo dos ameloblastos, e na alça cervical encontraremos o epitélio interno. O estrato intermediário permanece na sua posição, assim como o retículo estrelado. Nesta fase, o germe dentário já está separado do epitélio oral, e sobre ele repousam as células do gubernáculo. As células da papila que não se diferenciarem em odontoblastos permanecem no interior do germe dentário para compor a população das células da polpa, e ao redor do germe dentário, as células do folículo. Temos ainda a cripta óssea envolvendo todo o germe dentário, que a esta altura já fechou completamente o espaço na região oclusal. Nesta fase, continua intenso o processo de morfogênese e a citodiferenciação. O processo de formação da matriz de esmalte é chamado de amelogênese e de dentina, dentinogênese. Estes dois processos ocorrem concomitantemente e são bastante complexos, por isso, são apresentados em detalhes em um desenho sequencial específico. A última fase do desenvolvimento dos dentes é a fase de raiz. Apesar de nesta fase o foco ser o desenvolvimento da raiz, a coroa continua em franca formação, com secreção de matriz de dentina e de esmalte. Por isso, todos os elementos que compõem o órgão do esmalte permanecem sem muitas alterações. Em contrapartida, o epitélio externo e interno do órgão do esmalte vão progredir lentamente em direção apical, em decorrência da proliferação celular, sendo acompanhados pela lâmina basal, e ter um papel crucial na formação da raiz. Neste momento, o limite cervical do dente estará definido, podendo separar-se o que é coroa do que é raiz. As células da papila dentária permanecerão no interior do germe e na formação radicular serão muito importantes, provendo células que se diferenciarão em odontoblastos, que formarão a dentina radicular, bem como o restante da população da polpa, no interior do canal radicular. E as células do folículo ao redor do germe dentário terão um papel crucial na fase de formação da raiz, uma vez que proverão células que se diferenciarão em cementoblastos, para formar o cemento, fibroblastos, que formarão o ligamento periodontal, e osteoblastos, que formarão o osso alveolar, originando assim o tripé de sustentação do dente. E circundando o germe dentário, temos ainda a cripta óssea. Assim, na fase de raiz, a morfogênese e a citodiferenciação são ainda os eventos mais proeminentes. A formação da raiz é também conhecida como rizogênese. Por ser um processo biológico complexo, é apresentado em detalhes em um desenho sequencial específico. Ao final deste estudo, fica evidente a necessidade de interação entre células do ectoderma e células ectomesenquimais para a formação da estrutura dentária. O epitélio oral derivado do ectoderma dará origem ao órgão do esmalte, que se diferenciará em ameloblastos que formarão o esmalte, enquanto que as células ectomesenquimais darão origem à população da papila e do folículo. As células da periferia da papila se diferenciarão em odontoblastos, que formarão a dentina, enquanto que as demais células permanecerão ao centro, dando origem à polpa. As células do folículo se diferenciarão em cementoblastos, que formarão o cemento, fibroblastos, que formarão o ligamento, e osteoblastos, que formarão o osso alveolar. Assim, dentina, polpa, cemento, ligamento e osso alveolar serão derivados do ectomesênquima, enquanto que o esmalte é o único tecido dentário que terá origem no ectoderma.